Primeira questão. De acordo com a terceira lei de Newton, tem-se o par ação-reação representado em... A dica aqui é lembrar que um par ação-reação sempre é composto por forças que estão atuando em corpos diferentes. Sendo assim, a resposta correta é a letra D. Segunda questão. Um caixote de massa 50 kg é empurrado horizontalmente sobre um assoalho horizontal, por meio de uma força de intensidade 150 newtons. Nessas condições, a aceleração do caixote é, dado g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o coeficiente de atrito cinético igual a 0,20. Vamos analisar as forças que atuam sobre o corpo. A força horizontal F, a reação normal, a força peso e quem mais? A força de atrito. Como é que eu sei para onde aponta a força de atrito? O atrito sempre se opõe à tendência de deslizamento das superfícies que estão em contato. Ou seja, como o bloco tende a deslizar da esquerda para a direita, a força de atrito vai surgir se opondo a esse deslizamento. Então, ela vai apontar da direita para a esquerda. Então, agora, vamos utilizar a segunda lei de Newton. Newton diz para a gente, na segunda lei, que a resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Então vamos achar a resultante das forças que atuam sobre esse corpo. Como? Somando todas as forças. Nesta direção, como o corpo não vai subir nem descer, essas forças devem se anular. E na direção horizontal temos a força F e a força de atrito. Se o corpo entrar em movimento, ele vai entrar em movimento da esquerda para a direita. Por quê? Porque a força de atrito é uma força passiva. O corpo tende a deslizar, essa força surge. Então, jamais essa força aqui vai surgir e sair arrastando o corpo. Então, sendo assim, F deve ser o quê? Maior que Φ. Então, F menos Φ é igual a massa vezes a aceleração. Porém, eu preciso da força de atrito. Então vamos voltar aqui. Eu disse o quê? Que a normal tinha o mesmo valor do peso, não é? São forças aí que se anulam, já que não vai ter movimento nesta direção, na direção vertical. Então se a normal tem o mesmo valor do peso, e eu sei que o peso desse corpo vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade, ou seja, 50 vezes 10, 500. Então, normal 500 newtons. E daí que eu sei que a força de atrito é igual a normal vezes o coeficiente de atrito. Ou seja, 500 vezes, qual é o coeficiente de atrito? 0,2. Então, a força de atrito, ela vai ter módulo igual a 100 newtons. Então, voltando aqui, eu sei o valor de F, 150. Sei o valor da força de atrito, 100. Sei o valor da massa, 50. Posso encontrar a aceleração. Então, vou ficar com 50 vezes a aceleração é igual a 50. Então, este corpo vai estar acelerado com a aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Terceira questão. Dois corpos A e B de massas M e 2 vezes M, respectivamente, estão em repouso sobre uma mesa horizontal, sem atrito. 3 forças horizontais são aplicadas simultaneamente no corpo A, que adquire aceleração de módulo A. Se as mesmas 3 forças forem aplicadas simultaneamente ao corpo B, deve-se esperar que ele adquira aceleração de módulo. Então vamos à resolução. Ele diz que 3 forças serão aplicadas aqui sobre o bloco A. E ele vai adquirir uma aceleração igual a A. Essas mesmas 3 forças serão aplicadas sobre o bloco B. Qual a aceleração adquirida pelo bloco B? Primeiro questionamento, Marivaldo, mas ele não diz quais são as forças, não diz a intensidade delas. Ok, mas a gente não precisa disso. O que a gente precisa saber é a segunda lei de Newton, que diz que a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. E daí, a aceleração do corpo A vai ser o módulo da força resultante dividido pela massa do corpo A. Então, neste caso,
ele chamou essa aceleração aqui de A. Agora, as mesmas três forças vão atuar sobre o corpo B, ou seja, vai produzir a mesma força resultante, que vai ser igual à massa do corpo B vezes a aceleração que ele vai adquirir. Sendo assim, a aceleração que ele vai adquirir corresponde ao valor da força resultante dividido pela massa dele. Como a massa dele é o dobro da massa de A, observe o que é que eu vou encontrar. Isso aqui, ó, corresponde à aceleração do bloco A. Então eu vou encontrar que a aceleração do bloco B corresponde à aceleração do corpo A dividido por 2. Então, a resposta é a letra D. Quarta questão. Um bloco de massa igual a 5 kg é puxado por uma força constante horizontal de 25 newtons sobre uma superfície plana horizontal, com aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. A força de atrito em newtons existente entre a superfície e o bloco é igual a... Vamos analisar as forças que atuam sobre o bloco. Normal, peso, força de atrito e a força F. Nessa direção, como não tem movimento, essas forças devem se anular. Na direção horizontal, eu fico com F menos Φ é igual a massa vezes a aceleração. Agora, substituindo os dados. A força, 25, Φ, eu quero saber a massa do corpo, 5 kg, a aceleração dele, 3 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou ficar com menos Φ é igual a menos 25 mais 15. Ou seja, menos Φ é igual a menos 10. Multiplicando por menos 1, a força de atrito é igual a 10 newtons. Quinta questão. No sistema, que força deverá ser aplicada na corda 2 para manter em equilíbrio estático o corpo suspenso de 500 kg? Os fios são considerados inextensíveis e de massas desprezíveis. Entre os fios e as polias não há atrito. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu quero manter este corpo parado. Qual o peso deste corpo? O peso deste corpo corresponde à massa dele, que é 500, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então, 5.000 newtons. E eu sei que cada polia móvel vai simplesmente pegar a carga que eu tenho que sustentar e dividir metade para o teto, metade para mim. Então vamos ver qual é a carga que no final das contas vai ficar para mim. Ou traduzindo, qual é a força que eu devo aplicar para manter este corpo aqui, ó, parado. Então vamos lá. Essa primeira polia móvel, ela vai dividir, então, 2.500 newtons para o teto, 2.500 newtons para mim. A segunda polia móvel também vai dividir essa carga por 2, ou seja, 1.250 para mim, 1.250 para o teto. E, finalmente, esta última polia móvel vai dividir a carga por 2, ou seja, 625 newtons para o teto e 625 newtons para mim. Então, a resposta correta é a letra E. Sexta questão. Na figura, o bloco B encontra-se em iminência de movimento de descida sobre a rampa de inclinação θ, sob ação exclusiva das forças F1, F2 e F3, que podem ser identificadas respectivamente como... Então aqui a gente sabe que o peso aponta para o centro da Terra, logo F2 corresponde à força peso. A reação normal, a gente sabe que o termo normal é sinônimo de perpendicular, ou seja, a normal sempre é perpendicular à superfície. Então, sendo assim, quem é normal é F1. E, como o bloco tende a deslizar para baixo, para onde há força de atrito, ela vai se opor a esse deslizamento. Então, ela vai apontar para cima, se opondo ao deslizamento para baixo do bloco. Então, sendo assim, a força de atrito é F3. Então, na ordem, eu tenho F1, que é normal, F2, que é o peso, e F3, a força de atrito. A alternativa correta é a letra B.
Sétima questão. Um corpo de massa 10 kg é abandonado do repouso num plano inclinado perfeitamente liso, que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, como mostra a figura. A força resultante sobre o corpo é de... Então é uma situação, tá ok? Que não tem atrito. Então ele quer saber o módulo da resultante das forças que atuam sobre ele. Então vamos ver. Quais são as forças que atuam sobre ele? Apenas a normal e o peso. Uma vez que ele deixa claro que não tem atrito. Vamos decompor a força-peso. Px, Py. Como o corpo não vai ter movimento nessa direção, essas forças devem se anular. Conclusão, só sobra Px. Então, quem é a força resultante? Px. Então o módulo da força resultante vai ser Px, que é o peso vezes o seno do ângulo. Então vamos lá? A força resultante vai ter módulo. Qual o peso deste corpo? 100 newtons. Que corresponde à massa, que é 10, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. E o seno de 30 graus, meio. Então daqui eu tiro que o módulo da força resultante vai ser 50 newtons. Oitava questão. Considere um carro de tração dianteira que acelera no sentido indicado na figura abaixo. O motor é capaz de impor às rodas de tração um determinado sentido de rotação. O diagrama que representa corretamente as forças de atrito que o solo exerce sobre as rodas é... Então vamos lá. Se o carro é de tração dianteira, isso quer dizer que as rodas dianteiras estão acopladas ao motor. Ou seja, o motor ele obriga essas rodas a girar. E daí que esta roda dianteira ela joga o chão para trás e como reação o chão joga essa roda para frente. Então a força de atrito ela aponta para frente. Já as rodas traseiras que não estão acopladas ao motor, elas simplesmente querem acompanhar o carro. Porém, a tendência dela é deslizar para onde? Para frente. Então vai surgir uma força de atrito que vai se opor a essa tendência de deslizamento para frente. Então eu vou ter a força de atrito para trás. Sendo assim, a resposta correta é a letra C. Questão 9. Um helicóptero transporta, preso por uma corda, um pacote de massa 100 kg. O helicóptero está subindo com aceleração constante vertical e para cima de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração da gravidade no local vale 10 metros por segundo ao quadrado, a tração na corda em newtons, que sustenta o peso, vale... Então vamos à resolução. Sobre o corpo atuam a tração e o peso. Como ele sobe acelerado, isso indica que a tração é maior que o peso. Então tração menos o peso igual a massa vezes a aceleração. Tração menos... Qual o peso do corpo? A massa dele, 100 kg, e a aceleração da gravidade vale 10. Então 100 vezes 10, o peso dele é de 1000 newtons. A massa 100 e a aceleração 0,5. Então eu vou ficar com tração igual a 1000 mais 50. Ou seja, a tração no cabo é de 1050 newtons. Décima questão. Uma garota de 50 kg está em um elevador sobre uma balança calibrada em newtons. O elevador move-se verticalmente, com uma aceleração para cima na subida e com uma aceleração para baixo na descida. O módulo da aceleração é constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado, em ambas situações. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a diferença em newtons entre o peso aparente da garota indicada na balança quando o elevador sobe e quando o elevador desce é igual a... Ok, então vamos à resolução. Primeiro, esta não é uma balança comum, porque uma balança comum é graduada para medir massa. Essa balança ela é graduada para medir força, medir o peso. Mas na realidade, medir o peso, não, ela vai medir a força que o corpo está exercendo sobre ela. Tá ok? Ela vai medir o que nós chamamos de peso aparente, que na realidade vai ter como reação, a força que a gente está aplicando na balança, vai ter como reação o que nós chamamos de reação normal. Então, medir o peso aparente corresponde a encontrar o valor da reação normal.
Qual a outra força que está atuando sobre o corpo? A força peso. Como o elevador está subindo acelerado, como é que vai ficar isso aí? Normal menos peso igual a massa vezes a aceleração. Então, normal menos. Qual o peso do corpo? Se a massa dele é 50 quilos, o peso dele, 50 vezes 10, 500 newtons. É igual a massa dele, 50, vezes a aceleração, 2. Então, a normal vai ser igual a 500 mais 100, ou seja, 600 newtons. Apesar do peso desse cidadão ser 500 newtons, a balança vai estar indicando 600 newtons. Ah, então ele está mais pesado. Não, isto é efeito da aceleração do elevador. Agora, o elevador descendo, quais são as forças mesmo que atuam sobre a pessoa? Normal e peso. Como é que fica a equação? Como ele está descendo acelerado, o peso é maior que a normal. Então, peso menos normal igual a massa vezes a aceleração. Então, o peso dele é 500, menos normal é igual a massa dele vezes a aceleração. Então, menos a normal é igual a menos 500 mais 100. Ou seja, menos a normal é igual a menos 400, multiplicando por menos 1, a normal, 400 newtons. Lembrando que a normal corresponde ao que nós chamamos de peso aparente. Então, qual a diferença entre a indicação na subida e na descida? 600 menos 400, ou seja, 200 newtons. Questão 11. Um veículo segue em uma estrada horizontal e retilínea e o seu velocímetro registra um valor constante. Referindo-se a essa situação, assinale V para afirmativas verdadeiras ou F para as falsas. Primeira afirmação: a aceleração do veículo é nula. Exatamente. Se o movimento dele é retilíneo uniforme, então o movimento dele é desprovido de aceleração. Verdadeiro. Segunda afirmação: a resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. Exatamente. Se a aceleração é nula, a força resultante é nula, já que, segundo Newton, força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, verdadeira também. Terceira afirmação: a força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. Não, falso. Por quê? Porque a gente já tinha concluído que a força resultante era zero. A sequência correta encontrada é verdadeiro, verdadeiro, falso. Letra C. Questão 12. Um livro está em repouso no plano horizontal. Atuam sobre ele as forças peso e normal. Analise as afirmações abaixo. Afirmação 1. A força de reação, a força peso, está aplicada no centro da Terra. Verdadeiro. 2. A força de reação anormal está aplicada sobre o plano horizontal. Verdadeiro. 3. O livro está em repouso e, portanto, normal e peso são forças de mesma intensidade e direção, porém de sentidos contrários. Verdadeiro também. 4. A força normal é reação à força peso. Falso. A reação à força normal se encontra aplicada na superfície. A reação da força peso se encontra aplicada no centro da Terra. Então, pode-se dizer que letra C, apenas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Questão 13. Sobre uma pista horizontal de atrito desprezível, estão deslizando os corpos A e B, com aceleração provocada pela força horizontal F, de intensidade F, aplicada no bloco A. Sabendo-se que a massa de A é o dobro da massa de B, a força que o corpo B exerce no corpo A tem intensidade. Então vamos à resolução. Então, para isso, vou analisar cada bloco. Vamos começar pelo bloco A. Quais são as forças que atuam sobre o bloco A? Normal, peso, a força que B aplica em A e a força F. Nessa direção, o bloco não sobe nem desce, não tem movimento, então essas forças devem se anular. Nessa direção, se o bloco for entrar em movimento, a gente sabe que ele vai da esquerda para a direita, não é isso?
Ou seja, F deve ser maior que F de B em A. Então, como é que eu somo forças de mesma direção em sentidos contrários? Eu devo subtrair, ó, F menos F de B em A. Então, somei todas as forças que atuam sobre o corpo. O que foi que eu achei? F menos F de B em A. Então, Newton diz pra gente que esse resultado é igual a massa de A vezes a aceleração. Agora, analisando o bloco B. Quais são as forças que atuam sobre o bloco B? A força que A aplica em B, a reação normal, o peso de B e só. Como não tem movimento nesta direção, essas forças devem se anular. Então, a força que A aplica em B é igual a massa de B vezes a aceleração. Então, vamos somar essas duas equações. A força que A aplica em B é igual a massa de B vezes a aceleração. F menos a força que B aplica em A é igual a massa de A vezes a aceleração. Eu sei que o módulo da força que A aplica em B é igual ao módulo da força que B aplica em A, já que corresponde a um par ação-reação. Então, a força que A aplica em B menos a força que B aplica em A vai dar zero. Então, só sobrou F. Massa de A vezes a aceleração, mais massa de B vezes a aceleração, massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Agora, ele me diz também que a massa de A é o dobro da massa de B. Então, eu chamei a massa de B de M e a massa de A o dobro, 2M's. Então, eu vou ficar com 2M's mais M vezes A. Ou seja, a aceleração desses blocos vai ser F dividido por 2M mais M, 3M's. Então vamos lá. Eu tenho aceleração, mas o que é que ele quer? A força que B aplica em A. Que eu sei que tem o mesmo valor da força que A aplica em B, já que constitui um par ação-reação. Então eu posso substituir nessa equação aqui a aceleração e achar a força que A aplica em B. Ou substituir nesta equação e encontrar a força que B aplica em A. Como elas têm o mesmo módulo, tanto faz. Então vamos pegar o caminho mais simples, que é justamente a força que A aplica em B é igual a massa de B, que é M, vezes a aceleração, que foi F sobre 3M's. O M vai embora, então a força que A aplica em B vai ser igual a F sobre 3. Questão 14. A figura abaixo mostra a força em função da aceleração para 3 diferentes corpos, 1, 2 e 3. Sobre esses corpos, é correto afirmar que... Então vamos lá. Eu sei que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E daí? E daí que para uma mesma força, quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração. O que é coerente. A massa está relacionada com a inércia, com a tendência que o corpo tem de querer permanecer com a mesma velocidade. Então, quanto maior a massa, maior a inércia. Maior a tendência do corpo não querer variar a velocidade. Ou seja, quanto maior a inércia, mais dificuldade o corpo vai ter para variar a sua velocidade. Ou seja, menor vai ser a aceleração. Ou de outra forma, o corpo com maior inércia vai ser aquele que vai variar menos a velocidade, ou seja, vai ser aquele que tem menor aceleração. Então, para analisar, vamos fazer o seguinte. Vou fixar aqui uma determinada força. E aí vamos ver quem é que vai ter maior ou menor aceleração. Então, vamos aqui, ó. Para essa força, olha a aceleração do corpo 1. Para essa mesma força, olha a aceleração do corpo 2. Para essa mesma força, olha a aceleração do corpo 3. Então, quem sofreu maior aceleração? Corpo 3, o que indica que ele tem menor inércia. Quem sofreu a menor aceleração? O corpo 1, o que indica que ele tem uma inércia maior. Ou seja, a resposta é a letra D. O corpo 1 é o corpo de maior inércia. Repetindo, e por que ele é de maior inércia? Porque para uma mesma força foi o que apresentou menor aceleração.
ou seja, menor variação da velocidade. Questão 15. Um corpo é abandonado de uma altura de 5 metros. E ao atingir o solo, sua velocidade em metros por segundo tem módulo igual a... Então vamos lá, eu abandonei o corpo de uma altura de 5 metros e quero saber a velocidade dele ao atingir o solo. Ele não deu G, mas quando ele não der G e eu precisar, eu posso usar 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos nessa. Posso usar a equação de Torricelli, tá, ok? Aplicada à queda livre. E daí, a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes 5. A velocidade ao quadrado vai dar 100. Então ele vai atingir o solo com a velocidade, que vai ser mais ou menos a raiz de 100. Ou seja, V igual a mais ou menos 10. Então o módulo da velocidade que ele vai atingir o solo vai ser de 10 metros por segundo. Questão 16. Um corpo é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de V0 igual a 30 metros por segundo, sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, qual será a velocidade do corpo 4 segundos após o lançamento? Então vamos lá, eu posso usar V igual a V0 menos GT. Então V é igual a 30 menos 10 vezes, qual foi o tempo? 4 segundos. Seja V é igual a 30 menos 40, V vai ser menos 10 metros por segundo. Questão 17. Em relação à questão anterior, qual é a altura máxima alcançada pelo corpo? Para resolver esta questão, eu posso utilizar a equação de Torricelli aplicada ao lançamento vertical. Então vamos, na altura máxima eu sei que a velocidade é 0, eu lancei com a velocidade de 30 metros por segundo, G é 10. Então ficamos com 20 ΔH igual a 900, ΔH igual a 900 dividido por 20, ou seja, ΔH igual a 45. Então eu lancei o corpo e a variação da posição dele foi de 45 metros, ou seja, ele subiu 45 metros. A altura máxima que eu quero, 45 metros. Questão 18. Uma bola é lançada verticalmente para cima. Podemos dizer que no ponto mais alto de sua trajetória, letra A, o módulo da velocidade da bola é máximo. Opa, na altura máxima eu sei que o módulo da velocidade é 0, falso. B, o módulo da velocidade da bola é máximo. Opa, na altura máxima não, eu sei que é mínimo, vai ser 0. C, o módulo da velocidade da bola é mínimo, ok? E a aceleração da bola é nula. Não, eu sei que ao longo de todo o trajeto a aceleração da bola vai ser a aceleração da gravidade. D, o módulo da velocidade da bola é mínimo, ok? E a aceleração da bola é vertical e para cima. Não, a aceleração do corpo é a aceleração da gravidade, que é vertical e aponta para baixo. É, o módulo da velocidade da bola é mínimo e a aceleração da bola é vertical e para baixo. Exatamente, letra E. Questão 19. Um objeto é lançado verticalmente para cima de uma base com velocidade V igual a 40 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando-se a resistência do ar, determine o tempo que o objeto leva para voltar à base da qual foi lançada. Então aqui eu quero o tempo de voo, eu quero o tempo que o objeto levou para subir até a altura máxima e descer. Então, V igual a V0 menos GT, eu sei que na altura máxima a velocidade é 0, a velocidade inicial é 40 e G é 10. Daí eu acho que o tempo de subida, 40 dividido por 10, o tempo de subida, 4 segundos. Como eu sei que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, então o tempo de voo vai ser 2 vezes 4, ou seja, 8 segundos. Lembrando que para resolver essa questão não precisaria usar a equação, já que eu sei que a aceleração do corpo é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu lancei inicialmente com a velocidade de 40 metros por segundo, após 1 segundo a velocidade vai ser 30, após 2 segundos 20, após 3 segundos 10, após 4 segundos vai ser quanto? 0. Então, vai demorar 4 segundos para chegar na altura máxima. Logo, vai demorar mais 4 segundos para descer. A resposta, o tempo de voo, 8 segundos. Questão 20. Em um planeta isento de atmosfera,
e onde a aceleração gravitacional em suas proximidades pode ser considerada constante, igual a 5 metros por segundo ao quadrado, um pequeno objeto é abandonado em queda livre de determinada altura, atingindo o solo após 8 segundos. Com essas informações, analise as afirmações. Afirmação 1. A cada segundo que passa, a velocidade do objeto aumenta em 5 metros por segundo durante a queda. Exatamente. Se a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado, isso quer dizer que durante a queda a velocidade aumenta de 5 metros por segundo a cada segundo. Segunda afirmação. A cada segundo que passa, o deslocamento vertical do objeto é igual a 5 metros. Não, isso aconteceria se o objeto caísse com movimento uniforme. E não, ele vai cair com movimento uniformemente variado, então falso. Terceira afirmação. A cada segundo que passa, a aceleração do objeto aumenta em 4 metros por segundo ao quadrado durante a queda. Não, ele afirmou que a aceleração era constante igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Falso. Quarta afirmação. A velocidade do objeto ao atingir o solo é igual a 40 metros por segundo. Então vamos lá, a aceleração desse planeta é 5 metros por segundo ao quadrado. Então vamos ver qual vai ser a velocidade que ele vai atingir o solo. Então V é igual a 5 vezes o tempo, que é 8. Então ele vai atingir o solo com a velocidade de 40 metros por segundo. Então a afirmação 4 é verdadeira. Então qual a alternativa correta? Letra D, que diz que as afirmações corretas são as afirmações 1 e 4.